Bem-vindos às aulas de Mandarim em Casa do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro. A acompanhar-vos nas aulas estarei eu, João Moura, e a professora Yuping. Na nossa primeira lição, vamos fazer uma breve apresentação da China, referindo os principais monumentos, as cidades mais conhecidas e ainda algumas curiosidades. Depois, vamos fazer uma breve iniciação à língua chinesa, falando um pouco do diferente uso dos conceitos chinês e mandarim, da origem dos caracteres e da fonética e prosódia da língua chinesa. Olá, China! 你好，中国！你好，中国！ A República Popular da China situa-se no continente asiático e faz fronteira com 14 países. É o terceiro maior país do mundo, com uma área de cerca de 9,5 milhões de quilómetros quadrados e o maior em termos populacionais, com cerca de 1,4 bilhões de habitantes. A capital é Pequim, cidade com cerca de 22 milhões de habitantes. Administrativamente, a China divide-se em 23 províncias, 4 municipalidades, 5 regiões autónomas e 2 regiões administrativas especiais. Sabem qual é a diferença entre municípios, regiões autónomas e regiões administrativas especiais? Os municípios têm os mesmos direitos políticos, económicos e judiciais de uma província e são compostas pelas 4 megacidades da China: Beijing, Shanghai, Chongqing e Tianjin. As regiões autónomas, que são Guangxi, Mongola Interior, Ningxia, Tibete e Xinjiang, tal como as províncias, têm um governo local, mas possuem mais direitos legislativos. As regiões especiais administrativas, Macau e Hong Kong, são uma divisão administrativa de nível provincial. São responsáveis por todas as questões locais, exceto por atos de Estado como política externa e defesa nacional. Possuem o seu poder judicial, políticas de imigração, moeda e 2 línguas oficiais: chinês-português no caso de Macau e inglês e chinês no caso de Hong Kong. Por exemplo, Macau tem a sua própria moeda, a pataca, diferente da moeda nacional chinesa, o yuan. Tenho aqui uma nota de 10 patacas e uma nota de 10 yuans, para poderem ver a diferença. Na nota de 10 patacas, aqui está, podem ver descrições em português, aqui, deste lado, e em chinês, deste lado. Deste lado, podem ver também uma imagem alusiva à deusa de Ama. Esta deusa é muito venerada em todo o sul da China e em várias partes do sudoeste asiático é considerada como protetora dos pescadores e marinheiros. Na nota de 10 yuans, podem ver aqui, só temos chinês. Temos deste lado também a figura de Mao Tse-tung, o primeiro presidente da República Popular da China. A moeda chinesa, o yuan, também pode ser designada pelos termos renminbi, 人民币，人民币， e kuai, sendo que kuai é o mais utilizado na linguagem coloquial. Vários grupos étnicos povoam a China. O povo Han é o maior grupo étnico da China continental. Em 2010, perto de 92% da população foram classificados como Han. Além da maioria dos chineses, Han, outros 55 grupos étnicos são categorizados na China atual, totalizando aproximadamente 105 milhões de pessoas, 8% da população, portanto. Concentrados principalmente nas fronteiras noroeste,
Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, mas com alguns nas áreas interiores centrais. A China é muito rica em monumentos, muitos deles património da humanidade. Vamos referir apenas alguns deles. Podem ver aqui o Templo do Céu e a Cidade Proibida, que se encontram no coração de Pequim e são visita obrigatória se algum dia forem à China. Mas o mais representativo da cultura chinesa, pela sua grandiosidade e que serve de ilustração à página do Facebook do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, é a Muralha da China. Começada a ser construída pelo imperador Qin Shi Huang, o seu primeiro imperador, tem mais de 21 mil quilómetros de comprimento e 7 metros de altura. A muralha passa por 10 províncias e tem ramificações em diversos pontos. As duas principais cidades da China são Pequim e Xangai. Pequim, que em mandarim se diz 北京，北京， é a capital política e o centro cultural e educacional do país. Xangai, que em mandarim se diz 上海，上海， é o centro financeiro e de inovação tecnológica. Em Xangai fica também o porto mais movimentado do mundo. Pelas relações de proximidade com Aveiro, devemos referir também a cidade de Dalian, que fica na província de Liaoning, no nordeste da China, junto à Coreia do Norte. Com cerca de 5 milhões de habitantes, Dalian é a quarta cidade mais populosa do nordeste da China e um centro financeiro, marítimo e logístico do nordeste da Ásia. É aqui que se situa a Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian, de onde é proveniente a professora Yu Ping. 大连外国语大学，大连外国语大学。 Esta instituição de ensino superior, em 2011, estabeleceu, com a Universidade de Aveiro, um protocolo de cooperação e intercâmbio de alunos e docentes, estando ligada à gênese do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, que foi inaugurado a 23 de abril de 2015. Ao longo dos últimos anos, o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro desenvolveu múltiplas atividades de promoção da língua e da cultura chinesa na região centro-norte de Portugal. Exposições, mostras de cultura chinesa a assinalar as principais festividades do calendário chinês, demonstração e aulas de artes marciais e de mandarim. Neste particular, o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro é responsável pelo ensino de mandarim a cerca de 2.750 alunos. Além das aulas na sua sede, tem aulas ainda no Colégio de Dom José, na Junta de Freguesia de Aradas, na Academia de Saberes e nas escolas do ensino básico de São João da Madeira, Espinho e Estarreja. Este projeto pioneiro, desenvolvido em articulação com os 3 municípios referidos, foi aprovado e é monitorizado pelo Ministério da Educação de Portugal. O Instituto Confúcio oferece todos os anos bolsas de estudo para a China e organiza uma viagem para os alunos no verão. O seu trabalho já foi reconhecido pela China com a atribuição do título de Confúcio do Ano em 2018. Se quiserem aprender mandarim de uma forma mais sistemática e profunda, podem frequentar os cursos livres de mandarim no Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro. Isto depois de termos passado esta fase difícil das nossas vidas. Foi neste país, com uma cultura milenar, que foram inventados o papel, a pólvora, a bússola e a impressão. Nos tempos modernos, a China teve também um papel importante na implementação e desenvolvimento em larga escala do comboio de alta velocidade, do pagamento via telemóvel, feito através de uma aplicação chamada
支付宝，支付宝， ou Alipay, em inglês, uma aplicação semelhante ao MBWay, do comércio online, feito através de um site chamado 淘宝，淘宝， que fora da China se chama AliExpress, algo semelhante à Amazon, e por fim ajudou também a difundir o uso de bicicletas partilhadas. O panda gigante é um dos símbolos mais importantes da China. A espécie vive no planeta Terra há mais de 8 milhões de anos. Por isso, também é conhecida como fóssil vivo. O panda pertence à família dos ursos, com pelos muito grossos que o ajudam a suportar o frio nas regiões onde vive e unhas muito afiadas nas patas. O seu nome em chinês é 大熊猫，大熊猫， que literalmente significa urso parecido com gato. Como os ursos, o panda também come carne. Por isso, pertence ao grupo de animais carnívoros. Mas o bambu, mais especificamente as folhas de bambu, são sem dúvida a sua comida preferida. Na verdade, além dos 5 dedos normais, o panda possui ainda um polegar extra na mão, para agarrar e segurar nas hastes de bambu quando come as folhas. Um panda adulto consegue devorar até 14 quilos de bambu por dia. Contudo, como o seu sistema digestivo é fraco e absorve poucos nutrientes, o panda tem de mexer-se pouco, passar muito tempo a comer e andando normalmente muito devagar. Os pandas selvagens só vivem em zonas montanhosas no centro-sul da China. Durante décadas foi considerado uma espécie em vias de extinção, mas atualmente já está fora de perigo. Vários países no mundo receberam pandas como prenda da China e estes logo se tornaram estrelas nos jardins zoológicos. O panda também é o logotipo da Organização Fundo Mundial para a Natureza, que se dedica à proteção de florestas e de animais ameaçados de extinção. Apesar de estar já fora de perigo, foram feitos inúmeros esforços para que a situação da quase extinção não se repita, como é o caso da construção do Centro de Investigação dos Pandas Gigantes, em Chengdu, capital de província de Sichuan. Província essa onde se encontra uma grande percentagem da população de pandas gigantes da China. Neste slide poderemos ver alguns tópicos que vamos abordar nas aulas mandarim em casa. Por exemplo, será o exemplo da medicina tradicional chinesa. Na gastronomia vamos aprender quantos estilos de cozinha que a China tem e o que é que os classifica. No desporto, nas artes marciais e no Tai Chi, iremos incluir algum conteúdo produzido pela equipa de artes marciais do Instituto Confúcio, a equipa Yinlong. No chá, ficaremos a perceber a história e a cultura do chá, estudaremos alguns dos grandes poetas chineses e iremos explorar a origem e estilos da música tradicional chinesa. Então, e qual é a diferença entre o chinês e o mandarim? Chinês é o termo que designa a língua oficial da China, um país multicultural, como já dissemos, com 56 etnias. O mandarim, designado pela expressão 普通话，普通话， que literalmente significa língua padrão, é uma das várias línguas faladas na China. Com esta diversidade linguística e cultural, para se manter a unidade política e administrativa, havia a necessidade de se falar uma língua que fosse transversal e universal. Para facilitar a comunicação entre falantes de diferentes etnias e com diferentes variantes linguísticas, o mandarim desempenha esse papel. É a língua da administração, do ensino e da comunicação. Por isso, muitas vezes, usamos estas duas designações, chinês e mandarim, com o mesmo sentido, de língua oficial da China. Temos um caso semelhante na vizinha Espanha, em que os termos espanhol,
a língua oficial, e castelhano, uma das línguas de Espanha, também se sobrepõem. Então, e qual é a diferença entre chinês simplificado e chinês tradicional? Quando nos referimos a chinês simplificado e chinês tradicional, estamos a falar da forma escrita e não da oralidade. O chinês simplificado, como o nome indica, é uma versão mais simples dos caracteres tradicionais, criado para fomentar a alfabetização. Nesta imagem, vêm dois caracteres semelhantes. Um é a versão simplificada e outro é a versão tradicional. Apesar de o uso de caracteres simplificados se ter difundido por quase toda a China, ainda existem zonas onde se utilizam caracteres tradicionais, como é o exemplo de Hong Kong, Cantão e Taiwan. A escrita chinesa é essencialmente pictográfica e ideográfica, composta por pictogramas, ideogramas e, por vezes, fonogramas. Os caracteres começaram por ser hieroglifos, ou seja, uma reconstrução visual de que os nativos observavam e queriam transmitir, e foram evoluindo até à escrita moderna. Os caracteres, como podem ver por esta imagem, escrevem-se da esquerda para a direita e de cima para baixo. O chinês tem mais de 80.000 caracteres, mas para a comunicação diária, o falante comum só necessita de conhecer cerca de 3.500. Podemos ver agora a evolução dos caracteres de que falávamos. Conseguem perceber quais são os significados ou o que é que os caracteres querem transmitir? A cada fila, à esquerda, o mais à esquerda, é o início, a origem do caractere que atualmente se usa. Olhando apenas para os caracteres mais à esquerda, conseguem perceber o significado? Não? Então, permitam que eu vos diga. O primeiro significa cavalo e diz 马，马， o segundo significa peixe e diz 鱼，鱼， por fim, o último significa carro e diz 车，车， o mandarim é uma língua tonal, pelo que a mudança de tom numa determinada sílaba implica necessariamente a alteração do caractere e do seu significado. Existem 4 tons e um neutro. O primeiro tom, 妈，妈， o segundo tom, 马，马， o terceiro tom, 马，马， o quarto tom 骂，骂， e não esquecer o tom neutro. 骂，骂， No canto superior esquerdo do vosso ecrã, abaixo de fonética, podem ver uma palavra que diz pinyin. Mas o que é isto? O que é o pinyin? O pinyin é o método de transliteração ou romanização utilizado no mandarim. Ou seja, serve para, utilizando o nosso alfabeto, transmitir como se lê a fonética dos caracteres. O pinyin é composto pelos sons iniciais, as consoantes, os sons finais, as vogais, e sempre associado aos tons. Podem ver no ecrã que surgiram agora umas letras vermelhas e isso é o pinyin dos caracteres presentes. Vamos agora ler as seguintes palavras para compreender melhor este ponto. Olá, 你好，你好， olá, 你好，你好， obrigado,
谢谢，谢谢， Obrigado. 谢谢，谢谢， Adeus. 再见，再见， Adeus. 再见，再见。 Por hoje já chegámos ao fim dos conteúdos da aula, mas vamos rever para evitar esquecer aquilo que aprendemos hoje. Ficamos a saber as dimensões da China, tanto a nível de população como de área. Como é que se divide administrativamente por províncias, municípios, regiões autónomas, regiões especiais administrativas. Ficámos a saber também que a sua capital é Pequim e que existem 56 etnias na China. E que a sua unidade monetária é o Yuan. A nível das curiosidades, ficámos a saber que a pólvora, o papel, a bússola e a impressão foram todas inventadas na China e que a China ajudou na implementação e desenvolvimento em larga escala do pagamento via telemóvel, do comboio de alta velocidade, do comércio online e das bicicletas partilhadas. A nível dos tons, ficámos a saber que existem 4 tons diferentes e um neutro. O primeiro tom, Ma, ma, o segundo tom, ma, ma, o terceiro tom, ma, ma, o quarto tom ma, ma, e, por fim, o tom neutro. ma, ma. A nível da fonética, ficámos a perceber o conceito de pinyin, que é o método de transliteração ou romanização utilizado no mandarim. Olá, 你好，你好， olá, 你好，你好， obrigado, 谢谢，谢谢， obrigado, 谢谢，谢谢， adeus, 再见，再见， adeus. 再见，再见。 Para terminar, colocámos aqui um vídeo de cultura chinesa e esperemos que gostem. If I knew I only had 24 hours to live, what could I do? All I could do is call my friends and say goodbye. If I knew I had 1 year to live, what could I do? I decided to computerize China's oldest dictionary, the Shouwen Jiezi. My name is Richard Sears. I'm an American. My Chinese name is Hanzi Shushu, which means Uncle Hanzi. When I was 22, it occurred to me that only 7% of the world speaks English. 20% of the world speaks Chinese. So I wanted to understand what it was like to think in a foreign language. So I decided to learn Chinese. When I started to learn to write Chinese, Chinese characters appeared to have no logic. But every part of every Chinese character is derived from pictographs. And the pictographs tell the meaning of the character. And they also tell the history of the character. The Shouwen Jiezi has 11,000 characters. The Liu Shu Tong has 38,000 characters. The Jingwen Bian has 24,000 characters. The Jiaguan Bian has 31,000 characters. Altogether, I've collected 96,000 ancient and archaic. Em nome do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, em meu nome, em nome da professora Yuping, esperemos sinceramente que tenham gostado e que tenham aprendido algo. Se tiverem alguma dúvida, algum problema, por
por favor, não hesitem em contactar-nos e contamos com vocês para a próxima aula. 再见! 再见。